noite, igreja. Muito bem, vamos nessa noite fazer uma leitura. A palavra de Deus no livro de Marcos. Livro de Marcos é bem fácil de achar, né? O irmão uma vez chegou na igreja e falou: vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Macabeus. Aí muita gente ficou procurando e não achava, né? Agora Marcos, todo mundo sabe onde está, né? Segundo livro do Novo Testamento. Muito bem, vamos fazer uma leitura. Marcos capítulo 14, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, sem fermento. E os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Mas diziam: não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que se fez esse desperdício de bálsamo? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser repartido aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Que o Senhor nos ajude a tirar lições preciosas para a nossa vida nessa leitura que nós temos feito na sua palavra. Amém. Muito bem. Nós temos feito essa leitura, livro de Marcos, e nós relatamos aqui que dois dias antes da Páscoa, que era a maior festa dos judeus, né, a população aumentava ali muito na cidade, aumentava 5 vezes ou mais, porque os judeus vinham para celebrar a Páscoa. Então, ali certamente também aumentava muito o policiamento naquela cidade. Reforçava-se o policiamento porque os romanos tinham medo de ter ali uma revolução, porque juntava tanta gente ali, os judeus, né, e os judeus eram muito bons para reproduzir, eles aumentavam bem rápido, né? Então, certamente, por ter esse tanto de gente, que aqueles principais sacerdotes, os religiosos da época, né, arquitetavam aquele plano para poder prender Jesus e o matar depois da festa. Como nós lemos aqui, eles não arriscariam tentar fazer isso, porque o povo podia se revoltar, e com aquele tanto de gente que tinha ali, podia não dar muito certo, né? Mas nós somos informados lá em Mateus 26 e 45, um texto paralelo a esse, que conta a mesma história, que Jesus estava para ser entregue. Ele sabia disso, e os seus discípulos também sabiam disso. Ele estava para ser entregue, para ser crucificado, né? Então, nós, pensando assim, nós chegamos a uma conclusão, que quando os homens planejam fazer alguma coisa, arquitetam algum plano, achando que estão no controle, sem saber, eles estão apenas realizando os planos de Deus, né? Ou seja, Deus tem o controle
de todas as coisas. Ainda que fossem para fazer o mal, como fizeram com o Senhor Jesus, mas já estava nos planos de Deus, desde a eternidade, desde a fundação do mundo. Deus já tinha esse projeto de enviar o teu filho até na cruz do Calvário. Porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que vê, como se diz, além da curva, né? Então, Deus sabe o dia de ontem, o de hoje e o de amanhã. Deus tem o controle de todas as coisas. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eles estavam ali planejando, arquitetando, usando todas as suas estratégias, inteligência, mas sem saber que isso já estava nos planos de Deus. E eles estavam sendo usados para cumprir em tudo as Escrituras, né? Então, pensando nesse pensamento que nós tiramos aqui, que eles apenas estavam fazendo cumprir os planos de Deus. Eu, quando era criança e ouvia falar do sofrimento do Senhor Jesus, como muitas das vezes nós vemos aqui no telão, o Elias colocando aquele filme sobre a crucificação do Senhor Jesus. Nós sabemos que não é o Senhor Jesus, é lógico. Eu ficava me imaginando, eu ali naquela cena, eu desejava ser ali um super-herói, talvez o super-homem, né? E eu ia com aquela vontade de falar, se eu estivesse ali, eu ia acabar com aquele povo todinho, eu ia arrancar o Senhor Jesus daquela cruz, e eu ia acabar com aquele soldado todinho. Não tem lógica fazer uma coisa dessa com o Senhor Jesus, né? Mas assim, eu era uma criança e não entendia que eles não fizeram aquilo com o Senhor Jesus, Ele que se entregou por nós, né? Então, estava tudo nos planos de Deus, que o Senhor Jesus fosse até a cruz do Calvário. Então, enquanto que as autoridades maquinavam, tramavam para matar Jesus, a poucos quilômetros daquele local, daquela cidade, uma família preparava uma festa para o Senhor Jesus. E interessante como que, até nos dias de hoje, o Senhor Jesus desperte sentimentos tão diferentes nas pessoas, né? Enquanto uns planejavam matar o Senhor Jesus, estava sendo preparada uma festa para o Senhor Jesus, lá na casa de Simão. Então, a festa realizada na casa de Simão, o leproso, nós lemos isso no verso 13. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso. Então, a gente lendo esse versículo aqui, levanta uma dúvida na nossa mente, né? Será que Simão ainda era leproso? Nós entendemos que, claro que não, né? Porque se ele ainda fosse um leproso, ele não podia ter contato com outras pessoas, ele tinha que viver isolado da sociedade. Era uma doença muito contagiosa e que não tinha cura. Então, todo leproso devia viver isolado, sem ter um contato de muitos metros de distância de outras pessoas. Então, até nisso aqui a gente tira uma lição para as nossas vidas, né? Que a gente não deve estar rotulando as pessoas, pondo apelidos, porque esses rótulos, muitas das vezes, eles ficam, né? Tem rótulos inofensivos. Eu, por exemplo, sou o Lindomar Leiteiro, né? Eu vou morrer sendo o Lindomar Leiteiro para muitas pessoas, pela minha profissão durante 29 anos. É um rótulo inofensivo, mas existem rótulos que marcam e que talvez até degrinem a imagem da pessoa, que ofendem. O irmão disse que muitas das vezes as coisas boas que as pessoas fazem não são relatadas, né? Ele disse que, dando um exemplo, que chegou numa cidade e se perguntava por um irmão, ele é um pregador da palavra, o fulano, não entendo. Eu acho que ele é médico, não. Aí quando falou que, não, é o careca. Falou, o irmão, fulano está o careca, nós sabemos. Então, assim, é só uma brincadeira, mas muitas das vezes nós devemos ter o cuidado de não estar rotulando muito as pessoas, né? Por quê? Porque Deus é o Deus especialista em reverter diagnósticos, né? Então, o enfermo pode ser curado por Deus, o perdido pode ser achado, pode ser salvo. Então,
é uma lição que nós tiramos também nesse versículo, porque todas as coisas foram escritas para o nosso ensino, né? Então, curioso que quem se destaca muito nessa leitura que nós fizemos aqui é uma mulher, né? Em Mateus 26, Lucas 22 e Marcos 14, não cita o nome dessa mulher, mas em João 12, o nome dela aparece. Ela é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. O nome dela só aparece 3 vezes na Bíblia. Conta da aparição dela apenas 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes conta que ela está aos pés de Jesus. A primeira vez em Lucas 10, para aprender do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está ali ensinando, e foi a vez que a irmã dela discutiu com ela, que pediu para o Senhor Jesus falar para ela ajudar a servir, mas ela achou que o melhor lugar naquele momento era estar aos pés do Senhor Jesus, aprendendo. A segunda vez foi em João 11, para chorar a dor da perca do seu irmão Lázaro, né? Então nós vemos que é uma lição que a gente tira para as nossas vidas, que o melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor Jesus, para a gente aprender. E em João 11, que a gente aprende que o único lugar do mundo onde você encontra uma fonte de consolo para as nossas dores é também aos pés do Senhor Jesus. Afinal, o Senhor Jesus é o nosso Consolador. E a terceira vez em Marcos 14, aos pés de Jesus, para agradecer o maior milagre que a Bíblia conta, que foi relatada, que é a ressurreição de Lázaro. Depois de 4 dias, o Senhor Jesus disse a ele para que saísse para fora. Ressuscitou um homem que certamente já cheirava mal. Então, o Senhor Jesus, que é o Deus da vida, é o Deus que pode dar e tirar a vida. Então, ela estava reunida ali pela terceira vez aos pés de Jesus para agradecer ao Senhor Jesus por aquela bênção que eles haviam recebido. Então, no verso 3, nós vemos que o Senhor Jesus estava ali na mesa com os discípulos, Lázaro, que havia sido ressurreto pelo Senhor Jesus, e Maria chega até o Senhor Jesus com um vaso. Fala aqui que um vaso de alabastro. Esse vaso era uma pedra ornamental muito bonita, feita principalmente para guardar esse perfume, de cor rosa. E diz Mateus, que é também relatado essa história em Mateus, que esse vaso estava cheio, e diz João, que tem dentro deste vaso 1 libra de perfume. 1 libra de um perfume muito precioso, de nardo puro. Ele não tinha mistura, ele não era falsificado, né? Nardo puro. Então 1 litro equivalia a 2,2 libras. Mais ou menos uns 400 ml, 450 ml. Né? Diz o texto que ela veio até o Senhor Jesus, quebra o vaso. Para que ela não destampou o vaso e não despejou sobre o Senhor Jesus? Mas certamente para que derramasse todo sobre o Senhor Jesus, para que não sobrasse nada no vaso. Então ela fez isso, derramando aquele vaso de perfume precioso sobre o Senhor Jesus, e ali logo despertou uma revolta nos discípulos, né? Liderado por Judas, que traiu o Senhor Jesus, que disseram assim, isso é um desperdício, e eles molestavam Maria indignados. Então, esse perfume podia ser vendido. O Senhor Jesus falou, por que a molestais? Quer dizer, ele falou lá no verso 6, deixai-a, porque aborreceis, ela praticou boa obra para comigo. Então, nós lemos aqui esse relato de Maria, fazendo essa atitude exemplar para com o Senhor Jesus, e nós fizemos essa introdução, porque a gente vai tirar aqui umas 8 lições para as nossas vidas, sobre a vida de Maria. A primeira lição que nós vemos, que ela ao ter essa atitude, ela fez o que pôde, né? Ela fez o que pôde, está lá no verso 8. Então, a gente
Você pergunta aqui agora nessa noite, será que nós estamos fazendo tudo o que podemos para o Senhor Jesus? Tudo que está ao nosso alcance? Será que nós temos dado o nosso melhor para o Senhor Jesus? Eu não estou falando aqui só em dinheiro, mas o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso tempo, o melhor mesmo das nossas ofertas, da nossa vida. Será que nós estamos dando o melhor? Aqui a Bíblia falou que ela fez o melhor que pôde, ela deu o melhor que pôde. Então, uma lição que nós podemos tirar para a gente refletir, será que nós estamos dando o nosso melhor para o Senhor Jesus? A segunda lição, Maria fez o seu melhor. Marcos faz questão de dizer que aquele perfume era preciosíssimo, caríssimo, de nardo puro, e era um perfume muito raro. Esse perfume, muitas das vezes, ele era comprado de gota em gota, né? E colocado nesse vaso de pedra. Era muito caro. Então, nós vemos que ele valia mais de 300 denários e ele tinha mais ou menos 400 ml, ou seja, valia quase um denário, 1 ml desse perfume. Conclusão, um denário era um dia de serviço de um trabalhador. Então, tem praticamente 1 ano de serviço de um trabalhador dentro daquele frasco. Então, se a gente for fazer a conta de 300 e poucos dias a R$200, 150, nós vamos ver que vai dar um valor muito caro. Então, era muito precioso. Então, a Maria não abre o frasco, ela quebra o vaso para não sobrar nada. Tudo o que tem de mais precioso, ela quis dedicar ao Senhor Jesus. Então, o que ela tinha de mais precioso, aquele perfume que valia em torno de 1 ano de seu salário, ela levou para despejar ele sobre o Senhor Jesus. Então, ela fez o que pôde e ela fez o melhor. Ela deu o melhor que ela tinha. A terceira lição que nós podemos, então, entender aqui é que ela fez sacrificialmente. Eu não conheço pessoalmente ninguém que eu acho que teria coragem de dar 1 ano de serviço em troca de um vidro de perfume de mais ou menos 400 ml. Trabalhar 1 ano inteiro em troca de um perfume. Foi o que ela fez. Ela tinha aquele perfume preciosíssimo e ela o derramou sobre o Senhor Jesus. Então, ela deu o que ela tinha, o melhor que ela pôde e o mais precioso. E ela fez isso sacrificialmente. Ela não fez conta do valor daquele perfume. A gente talvez demora um pouco a entender, porque na tradição judaica é um pouco diferente da nossa. Quando a menina ia se tornando moça, ela já começava a juntar um pouco daquele perfume. Uma semana ela comprava 1 gota, na outra 1 gota, coisa pouquíssimo, porque ele era caríssimo. Para que ela fazia isso? Para juntar para a noite mais especial da sua vida, que era a noite de núpcias. E nós vemos que aquela irmã, Maria, não sei o seu estado financeiro, mas eu acho que não era tão ruim, ela juntou e comprou aquele perfume e despejou ele todo sobre o Senhor Jesus. Então, ela deu o melhor que ela tinha e ela deu aquilo sacrificialmente. Ela não fez conta daquele valor para que ela pudesse agradar ao Senhor Jesus. Então, será que o que nós estamos fazendo hoje pode ser, receber o título de oferta sacrificial, o que nós estamos fazendo para o Senhor nosso Deus? Muitas das vezes nós damos o que sobra, o que não faz falta, e como eu disse, eu não estou falando só em dinheiro, né? Por exemplo, quanto tempo nós dedicamos à oração e à leitura da palavra de Deus? Se nós somos filhos e amamos ao nosso Pai Celestial, como que um filho vai dizer que ama ao Pai se não conversa com o Pai, se ele não dialoga com o Pai? Então, nós temos que refletir aqui quanto tempo nós estamos, e tempo de qualidade, dedicando ao Senhor nosso Deus, para expor para Deus as nossas angústias, as nossas alegrias. Então, quanto tempo que nós dedicamos? A vida está corrida,
mas nós temos que ter essa sabedoria de saber remir o tempo, para que a gente dedique tempo de qualidade ao Senhor nosso Deus. Porque se nós temos dificuldade em conversar com Deus aqui na terra, nem sei como que nós vamos conversar com Deus lá no céu, né? Então, nós precisamos realmente, então, ter esse cuidado de procurar a presença de Deus, para que Ele nos ensine, nos conforte e nos fortaleça. É onde nós devemos buscar forças para continuar a nossa caminhada aqui, é na presença de Deus, é aos pés do Senhor Jesus. Não devemos ser aquele tipo de filho que só procura o pai na hora do aperto. Quando a coisa fica escura, aí nós lembramos, opa, né? Mas nós devemos ter o nosso tempo de qualidade para buscar a presença de Deus. Conta-se que lá na Paraíba tem uma cidade pequena chamada Itaporanga. Eu acho que ninguém nunca viu falar nessa cidade. E aí lá tinha uma igreja, com poucos membros, e lá tinha um programa de rádio nessa igreja. Então, alcançava ali umas poucas famílias em volta daquela cidade. Era um lugar humilde, um lugar muitas das vezes assolado pela seca. Então, era o único programa de evangelização que tinha, era esse. E aí teve um ano de uma seca muito forte, a igreja não estava conseguindo pagar aquele programa, para que ele pudesse estar ali evangelizando através daquele rádio. Aí, a igreja não conseguiu pagar durante 3 meses, o pastor recebeu a notificação que ou ele tinha que pagar, ou então ia cortar o programa. É o que acontece até hoje, né? Esses dias cortou minha energia só porque eu não tinha pagado. Então, lá não era diferente. Falou, vocês vão cortar, pagaram, então nós vamos cortar o programa. Então, o pastor chegou lá na igreja e convocou os irmãos para fazer uma oferta sacrificial, né, para poder manter o programa. Era um único programa de evangelização. O pastor falou, gente, nós não podemos deixar esse programa acabar. Nós temos que fazer aqui, levantaram umas ofertas para que a gente consiga pagar, para que continue a obra de Deus através dessa rádio, né? Então, aí o dia que ele falou isso, fez essa convocação, estava lá na igreja o seu Tota e a dona Lourdes. Eram meieiros, numa propriedade ali perto. Meieiros é quem, por exemplo, planta uma roça no chão de outra pessoa, e quando colhe, a metade é dele e a metade é do dono da propriedade. Então, eles moravam mais ou menos a 6 quilômetros da cidade. Então, a hora que eles estavam voltando, indo embora, a dona Lourdes disse, Tota, você ouviu o pastor, né? Nós temos que fazer uma oferta sacrificial. Ele falou, Tota, mas nós não temos dinheiro. A seca braba que teve aqui, nós não colhemos nada. Nós vamos ofertar o quê? Aí ela lembrou, falou, mas nós temos as galinhas e um galo muito bonito, um galo muito gordo. Então, na segunda, a dona Lourdes já falou, então nós vamos ter que ofertar o galo. O melhor que nós temos lá é o galo. Aí resolveram ofertar. Na segunda de manhã, ele leva o galo, pega o galo, leva o galo para o pastor lá na cidade. Falou, é o melhor que nós temos. Está gordo, é o melhor que nós temos. Então nós trouxemos para que ajude a melhor oferta que nós podemos fazer, para que mantenha a rádio funcionando. Aí o pastor recebe, né, agradece, certamente com um sorriso amarelo. Eu lembrei na hora do nosso irmão Elias com o tanquinho sem motor, né? Ele recebe, falou, mas o que eu vou fazer com esse galo? Já é velho, né? Não vai dar nem quase para fazer coxinha, né? Aí falou, podia fazer uma rifa. Falou, não, mas rifa não combina, parece muito com crente. Não dá certo. Aí falou, vou colocar na internet, contar a história. Aí ela colocou na internet, contando a história, que a irmã fez uma oferta sacrificial, ofertando o melhor que ela tinha, que era o galo, né? Então, no próximo domingo de manhã, um pastor por nome de Jeremias estava indo para a sua igreja, e abriu o telefone e viu aquela história que o irmão colocou lá na internet, né? Que a irmã fez a oferta sacrificial, ofertando o melhor que ela tinha, que era o galo. Então, quando ele chegou lá na igreja, em Belo Horizonte, contou a história,
e fizeram uma oferta naquele mesmo dia. E ligaram para o pastor e falou assim, ó, nós levantamos uma oferta aqui para manter o seu trabalho durante 2 anos. Beleza, muito, muito bom. Mas aí o pastor Jeremias passa uns dias, vai fazer um trabalho, pregar em Toronto, fora do Brasil. Aí ele conta essa história lá, levanta o irmão e questiona, será que a dona Lourdes não está precisando de alguma coisa? Tem tudo? Ela falou, não, lá tem energia, mas ela não tem geladeira, nem tem fogão. Ele falou, não, nós vamos comprar, eu vou arrumar o dinheiro, vou mandar o dinheiro para ela. Mandou o dinheiro para ela comprar. Depois esse irmão, lá em Nova York, ele conta essa história, e um empresário resolve comprar a terra e doar a terra para a irmã Lourdes, mas para o seu Toda, para eles deixar de ser meieiro. Passaram a escritura e doaram a terra. Em outra igreja, o irmão, pregando também, um engenheiro, falou assim, mas como que é essa terra? Será que ela é boa? Nós vamos tornar essa terra produtiva. Aí fizeram um poço artesiano, adubaram a terra, para que a terra passasse a ser produtiva e sustentasse aquela família com mais dignidade. Em outra igreja, um irmão levantou e falou, como que é a casa do seu Tota e da dona Lourdes? Será que é boa? Não, é uma casa um pouco apertadinha. Então nós vamos construir uma casa grande e confortável. Resolveram, derrubaram a casa e construíram outra casa de excelente qualidade, com todo o conforto para aqueles irmãos. Ainda não parou aí um repórter de um jornal muito famoso em Nova York escuta essa história. Ele pega um avião até João Pessoa e vai de carro até lá na cidade para entrevistar o seu Tota e a dona Lourdes. Ou seja, por causa de uma oferta sacrificial que uma irmã fez, de todo o coração, ofertando o melhor que ela tinha, essa história percorreu o mundo inteiro, porque uma irmã fez uma oferta sacrificial. Como eu disse, nós não estamos falando aqui somente de dinheiro. Então, o que nós devemos ofertar para Deus, o nosso melhor. Isso aqui é apenas um exemplo, que muitas das vezes, como nós ouvimos aqui, que a gente vai fazer uma oferta, acha que é pouco, que não faz nem sentido, mas Deus, que é o Criador, que do nada fez tudo, abençoa essa oferta quando é de coração, e ela tem grande valia para o reino de Deus. Ela deu o melhor que ela tinha. No verso 9, em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para sua memória. Parecido com a história, né? Percorreu o mundo inteiro e veio um jornalista de uma grande cidade para poder entrevistar essa irmã por causa de uma oferta de um galo que era o melhor que ela tinha para que a obra de Deus não parasse. A quarta lição que nós vemos, Maria fez apesar das críticas. Nós vemos ali que os discípulos do Senhor Jesus, certamente puxados por Judas dos Iscariotes, que no outro livro da Bíblia é chamado inclusive de ladrão, que ele que carregava a bolsa e pegava uma parte do que era colocado ali, eles começaram a murmurar, mas para que vai desperdiçar um perfume tão caro? Eles ficaram indignados, eles até molestavam ela, mas para que isso? Então, eles não estavam tão preocupados com os pobres, como ele disse que isso aqui podia ser vendido e dado aos pobres. A preocupação deles não era muitos pobres, principalmente de Judas. Nós vemos outro exemplo de servo que não se importava com comentários dos outros para fazer a obra de Deus e servir a Deus, é Jó. Jó 2:9, a mulher de Jó disse para ele, quando vê ele naquele estado, amaldiçoa teu Deus e morra. Ele fez isso? Não, de forma alguma, né? Ele manteve firme a convicção do que ele tinha, do Deus que ele servia, e Deus depois retribuiu em dobro para ele tudo que ele tinha. Então, se a gente for servir a Deus, então nós devemos fazer isso de coração. Então, essa quarta lição que nós aprendemos com esse texto é que ela fez, apesar de ser criticada, ela fez
melhor que ela podia para o Senhor Jesus. Então, quem tem medo de crítica, não tem jeito de servir a Deus, né? Porque tem muitos crentes hipersensíveis, de cristal, que não pode ser contestado em nada. Eu tenho um exemplo em casa, é o Lincoln Gabriel. Ele vai tudo bem até ele receber um não. Aí o não já desconcerta tudo, né? E tem muitos crentes que é assim, se for fazendo tudo para agradar ele, ou ele for o centro, vai indo. Mas quando ele é confrontado, naquela sensibilidade que ele tem, já não dá certo. Ele já fala, eu vou sair da igreja, porque ali esse povo é fofoqueiro, e etc, etc. E ele já quer sair da igreja. Então, não tem jeito de servir a Deus com toda essa sensibilidade, qualquer coisa já quer sair da igreja, porque aqui tem problemas. Que lugar que não tem problemas? Só no reino de Deus, só lá nos céus, né? Então, nós entendemos aqui também que nós não devemos fazer nada para receber aplausos, mas para a glória de Deus. Quando ela doou aquele galo, ela nunca pensou em receber nenhum elogio. Pegaram o galo e levaram para aquele pastor sozinhos. O pastor certamente recebeu até com um pouco de falta de jeito, mas recebeu. Então, nós não devemos fazer para receber aplausos, mas devemos fazer para a glória de Deus. Se você estiver servindo a Deus de todo o coração, nós sabemos que nós vamos receber críticas, pedradas, né? Diz que a árvore que não produz fruto, ela não recebe pedradas, né? Se a gente passa ali perto dos pés de manga, aquele que tem as mangas as melhores, eles levam muita cacetada para a gente apanhar os frutos, porque eles produzem frutos e bons frutos. Aí os que não produzem nada, para que vai mandar cacetada, né? Não tem fruta, não tem fruto. Então, é parecido com o que nós estamos vendo. A pessoa que quer servir a Deus, que se dispõe a servir a Deus de todo o coração, sem importar com as críticas, dando o seu melhor, ela vai ser criticada e vai ser apedrejada, de certa forma. Ela vai ser criticada, vai receber oposições àquilo, ela vai receber críticas negativas, para que você vai estragar a sua vida? Agora é de casa para a igreja e do trabalho, tanta coisa que você podia fazer melhor na sua vida. Aproveita a sua vida, aproveita a sua mocidade, a sua juventude. Então, toda vez que uma pessoa se dispõe a servir a Deus de coração, ele vai receber críticas das outras pessoas. A quinta lição que nós aprendemos é o que nós temos falado, de que ela fez somente para agradar a Deus. João 12 diz que Maria enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Em outro texto paralelo a isso, diz que ela enxugava os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Então, assim, não parece tanta coisa para a gente, mas naquela tradição judaica, uma mulher em público não podia soltar o seu cabelo. E ela não se importou com a sua reputação ali naquele momento. Ela queria agradar ao Senhor Jesus da melhor forma que ela podia em todas as áreas. Então, ela não se importou com a sua reputação de ser difamada. Ela, com seus cabelos, enxugava os pés do Senhor Jesus. Certamente falavam, essa mulher é quase uma prostituta, está soltando seus cabelos aqui em público, mas ela não se importou com isso. Ela queria agradar a Deus em todas as áreas. A sexta lição, ela fez a pessoa certa. Versículos 6 e 7, diz assim: Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a aborreceis, ela praticou boa obra para comigo. Sempre tende os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me entendes. Então, será que Jesus está falando que a gente não tem que preocupar com os pobres e não dar atenção à causa dos pobres? Não, de forma alguma. Mas somente Deus que é digno de toda adoração.
Então, muitas das vezes aqui levanta uma pergunta, não, mas o Senhor Jesus falou para deixar os pobres para depois? Não, não é isso, porque nós lemos lá em Mateus 25, de 31 a 46, que diz assim, vamos, você consegue colocar ali para a gente? Mateus 25, de 31 a 46. Pode passar. Pode passar mais. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o Senhor Jesus ali não estava falando para a gente não preocupar com os pobres, mas ele estava apoiando aquela atitude daquela irmã, de naquele tempo, aquela oportunidade que ele teve, dar o melhor para Deus. Então, nós vamos ser julgados no dia do juízo pela maneira como nós lidamos com os pobres, né? Então, o Senhor Jesus vai cobrar essa nossa atitude com os necessitados, com os mais humildes. Mas nós devemos entender que ninguém vai para o céu porque ajuda os necessitados. Mas nós ajudamos os necessitados porque nós fomos alcançados pela graça. Então, nós não devemos dar o lugar ao pensamento que, ao ajudar os pobres necessitados, nós estamos ganhando ponto para a nossa salvação, de forma alguma. Mas nós ajudamos porque nós fomos alcançados pela graça de Cristo, que nos salvou e nos tirou, nos livrou da condenação eterna. Tanto que ali não é pelo que aquelas pessoas fizeram, que nós lemos que o Senhor Jesus está falando, mas pelo que elas deixaram de fazer. Então, se nós deixarmos de fazer isso, de ajudar os necessitados, na medida do que nós podemos, ajudar os pobres, necessitados, o nosso próximo, nós vamos ter que prestar conta aí de Deus sobre isso. É o pecado da omissão. A sétima lição que nós tiramos é que Maria fez no tempo certo, né? Jesus diz para ela, para os discípulos: ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura, né? Jesus foi morto às 3 horas, e ele tinha que ter sepultado até às 6 horas, que é quando começava o outro dia, que era o sábado. Não podia ter mais serviço nenhum no sábado. Então, teve 3 horas. Mas eles não podiam ir lá e tirar o corpo do Senhor Jesus. Tinha que pedir autorização para o governador e aquela burocracia. Então, um dos irmãos falou com o governador, tirou aquele corpo muito rápido e já teve que sepultá-lo. E Maria, com aquele perfume, tratou o corpo do Senhor Jesus para a sua sepultura. O próprio Senhor Jesus falou para ela. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Maria antecipou-se a fazer a sua parte. Então, a lição que nós tiramos aqui, que para tudo tem o tempo certo, né? Então, você quer fazer algo por alguém, faça hoje. Você quer agradar ou fazer um elogio aos seus líderes espirituais, ao seu pastor, aquelas pessoas que intercedem em oração diante de Deus pela sua vida, faça isso hoje. Não deixa para amanhã, que nós não temos certeza do dia de amanhã. Eu nunca vi ninguém receber tantas flores, tantos elogios, igual o defunto, né? Do dia que morre, é tanto elogio,
tantas flores, aqueles buquês mais lindos. Eu não estou falando que não pode, mas muita gente talvez nunca recebeu uma flor na vida, né? Aí o dia que morre, é tanto buquê, aquelas coroas mais lindas, que nem não são muito baratas, né? E aí é aquela rasgação de seda, né? Nossa, como ele era uma pessoa especial, né? Então, se a gente tem que elogiar, tem que ser enquanto está com vida. Então, ela fez no tempo certo. Ela preparou o corpo do Senhor Jesus para a sua sepultura, enquanto havia tempo. Então, nós, da mesma forma, é uma lição para nós, que nós devemos estar atentos a isso. Nós queremos elogiar alguém, nós queremos falar de Jesus para alguma pessoa, para um conhecido, nós temos que fazer isso hoje, porque o dia da manhã é incerto. Outra lição que nós tiramos aqui, a 8ª lição, que ela fez com reflexos para a eternidade. Verso 9: em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. A mesma história que eu contei, que ela fez o melhor que ela pôde, no tempo certo, para a pessoa certa. A história daquela irmã correu o mundo. Da mesma forma que a história de Maria, as atitudes que ela teve para com o Senhor Jesus, está escrito no livro mais lido neste mundo, e ficou para a sua memória. Então, nós devemos levar em conta que, sabe o que nós estamos fazendo hoje, na obra do Senhor Jesus, vai impactar as pessoas futuramente, como nós vimos a história dessa irmã do galo e da nossa irmã Maria, irmã de Marta e Lázaro, que até hoje é lida, a palavra de Deus, nesse texto, como nós estamos fazendo hoje, tirando lições para as nossas vidas, com a vida dessa irmã Maria. Então, será que o que nós estamos fazendo hoje vai servir para alguém, impactar a vida de alguém futuramente? Será que daqui a alguns anos vai ter lá um senhor com um menino no colo, e vai ver uma foto antiga, feia lá, aquela criança vai falar assim: quem que é esse aí? Esse aqui é o fulano de tal, essa pessoa aqui é que me apresentou o Senhor Jesus, essa pessoa aqui orava por mim, é a pessoa que apresentou Deus para a minha vida. Então, será que o que nós estamos fazendo hoje, como nós vimos nessa 8ª lição, com reflexos para a eternidade, será que o que nós estamos fazendo hoje vai impactar a vida de alguém futuramente? Será que nós vamos ser lembrados pelo que nós fizemos para a obra do Senhor, para o serviço do Senhor? Ou será que nós vamos ser esquecidos porque nós não vamos deixar nenhuma lição importante com relação às coisas de Deus? Não medir esforços para servir a Deus e ganhar almas para Cristo. Então, é o que nós devemos ter para as nossas vidas, que nós devemos fazer o melhor para Deus, sem medir esforços, não doando o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheiro, o resto das forças que nos sobram para orar, para falar com Deus, para interceder a Deus pela vida de alguém, mas que nós devemos dar o nosso melhor para a obra de Deus. Então, de que maneira que eu estou vivendo? Nós devemos refletir. Então, que Deus nos ajude a viver de tal maneira que quando nós partirmos daqui, a nossa vida continue inspirando outras pessoas a viverem para a glória de Deus, e a nossa memória não seja apagada da terra por algo que nós fizemos, pelo nosso esforço em estar servindo a Deus. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher que viveu aos pés de Jesus para aprender, para chorar e para agradecer a Deus. Que nós possamos ter essa sabedoria de nós entrarmos na presença de Deus para expor ali os nossos anseios, as nossas tristezas, mas as nossas alegrias, e termos também a dignidade de estar na presença de Deus para agradecer por tudo que nós recebemos da parte de Deus.
em especial pela nossa salvação, que foi alcançada, que foi doada da parte de Deus ali na cruz do Calvário, na pessoa do Senhor Jesus. Então, que nós possamos refletir, será que o que nós estamos fazendo hoje ainda vai impactar a vida de alguém? Será que nós vamos ser lembrados como alguém que dava o seu melhor para a obra de Deus e para o trabalho de Deus? Que esses pensamentos possam ficar no nosso coração e na nossa mente, para que cada dia a gente possa ter condições e sabedoria de servir a Deus cada dia melhor, porque somente Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Amém?